Pois é, nós estamos há 2 anos e meio das eleições presidenciais ainda nos Estados Unidos, mas não se esqueçam que a política não é feita nos minutos finais, assim, nas vésperas das eleições, né? Já existem várias pesquisas sendo feitas, acompanhando o pensamento do eleitor com vistas aí 2024 e principalmente com relação às primárias dos dois partidos. Faz sentido nesse ano de midterms que a gente tem agora, nessas eleições aí do meio do caminho, deve ter uma verdadeira convulsão política por lá, espero que no bom sentido. Os democratas estão realmente preocupados porque é quase certo que os republicanos vão recuperar o Senado com maior vantagem, agora está no empate, né? E há uma grande chance de talvez até tomarem o Congresso da mão dos democratas, coisa que não acontecia desde antes das midterms lá da época do Trump. Ou seja, fazendo as contas de trás para frente, 2024 serão as eleições e as primárias, né? As eleições são em novembro, as primárias começam no início do ano. E isso significa que no segundo semestre do ano que vem já, as turbinas já vão estar ligadas a toda. E a gente vai saber quem serão os candidatos viáveis dos dois partidos. Seu Saindo da Bolha, mas é 1 ano e meio ainda. Olha, a gente pode apostar, as eleições agora de novembro, 8, né, novembro, as midterms, já estão sendo preparadas para empurrar o possível candidato republicano para 2024. Vão nesse caminho, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. E agora, Trump ou DeSantis? Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 125 e a gente vai falar um pouco sobre eleições. Na verdade, a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente aí, fazendo um papo com vocês sobre Donald Trump e o Ron DeSantis, o governador da Flórida, tá? Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês entrar no nosso site, www.saindabolha.com.br, e clicar no botão follow, ou pedir para seguir a gente lá no Spotify, ou seguir a gente também no nosso canal no YouTube. Faz os dois, vai, não custa nada. E também fazer o famoso boca a boca sarado, quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supipa, que detesta o politicamente correto muito, tá? E finalmente lembrar do nosso Pix. O nosso Pix lá, onde vocês podem ajudar a gente a manter a máquina rodando, tá? É sempre uma ajuda gigantesca que vocês dão pra gente. Vamos lá, são algumas sugestões aí. Vocês têm o código do Pix que fica em todos os nossos episódios e o QR Code fica lá no YouTube. Ou vocês podem ainda fazer o que nossos ouvintes sugeriram pra gente divulgar: R$1 por episódio. R$1 por episódio, gente. Ajuda, vocês não podem imaginar quanto, tá bom? Então vamos pra frente trabalhar. Vida que segue. O que favorece? Então, como eu estava falando, a gente vai fazer um episódio um pouco diferente. Eu vou falar das nossas percepções muito mais do que fatos específicos. Isso significa, claro, que é um episódio mais sujeito a discordância, né? Porque discordar de opiniões é coisa saudável. Então, vocês fiquem, por favor, à vontade. A gente só ficaria assustado se houvesse discordância de fatos, né? A gente falar, olha, o João da Silva nasceu no dia 4 de maio e todo mundo quebrasse o pau. Isso pode, isso não pode. Não dá, né? Fato é fato. Opinião é opinião. Quando a gente está aberto aí colocar opinião, a gente está sujeito à discordância. E a gente tem uma chance interessante, inclusive, de vocês participarem, concordando ou discordando lá nos comentários. Pode ser o comentário no Facebook, pode ser no YouTube, pode ser no Getter, onde vocês preferirem, tá? E eu acho que na sequência também vamos botar uma pesquisinha lá no Twitter para ver o que vocês acham, por via das dúvidas. Bom, nesse bloco aqui a gente quer falar do que teoricamente favorece cada um dos dois candidatos, o Trump e o DeSantis. Não são obrigatoriamente pontos fortes apenas, tá? São coisas que até por condições do momento, contexto geral, podem facilitar aí a campanha de um ou outro. E a gente está falando aqui de primárias, tá, gente? Quem que tem mais chance de morder as primárias e ser o candidato americano republicano ao governo americano. Vou começar aqui então pelo Trump. O que favorece o Trump na nossa visão
é que ele tem vai ter o poder de argumentar a experiência administrativa federal dele. Tá começando a chover aqui, é capaz de entrar algum barulho para vocês. Ele vai poder, então, tirar proveito até das suas derrotas e bons políticos sabem fazer muito bem, né, argumentando o que ele aprendeu, como agir, para que essas derrotas não aconteçam mais. O que tem de derrota que ele pode ser cobrado? Ele pode ser cobrado, por exemplo, dos republicanos ter demorado a reagir em relação às redes sociais. O monte de paulada que ele tomou, ele foi expulso do Twitter, basicamente, né? Então, ele demorou de verdade a reagir, de certa forma, tentando fazer algum tipo de negociação no Congresso. Só conseguiu, por exemplo, mexer com isso lá depois, em dezembro do último ano, quando ele já tinha perdido as eleições. Então, tem algumas coisas que às vezes ele agiu de maneira não tão rápida assim, que ele vai poder se defender. Falou, poxa, não sabia, olha, sabe o que a gente pode fazer dessa vez? Ele tem condição, então, de aproveitar os pontos positivos do que ele fez de bom, e ele tem condição de, caso questionado, elencar aí algumas coisas negativas e mostrar como é que ele trabalharia de maneira diferente. Isso é sempre muito bom. Mais do que isso, apesar da imprensa que vai ficar martelando ele ainda, né, ele vai poder dizer que recebeu aí um recibo de honestidade, né? Passou aí por 2 impeachments e saiu limpo dos 2. Claro que isso aí tem a ver com a própria estrutura de poder lá dentro do Senado. Mas tudo bem, teve o processo de impeachment e ele saiu limpo. Teve o famoso Russiagate e as investigações que foram fiasco, que também são um recibo para ele de bom comportamento. Vai ter os resultados ainda das investigações aí que a gente tem contado para você, que tem sido feito pelo procurador especial em relação à campanha, ao Russiagate propriamente dito, que já indiciou pessoas mostrando que a campanha de Hillary era uma conspiração e fraude contra a campanha dele e até contra a presidência dos Estados Unidos, tá? Isso é um asset interessante. Ou seja, não só tende a sair com recibo em branco, né, como bom pagador, e ainda tem vantagem de mostrar como desmontar outros candidatos ou a oposição. O Trump tem a chance também de vender um discurso de paz, né? Que com o mundo dele, a gente sai de um tempo de paz, entra num tempo de guerra, agora com Biden, e ele pode botar aí como um cara que pode acertar as coisas. Ele vai sambar na cabeça dos democratas, aí mostrando que quando ele era presidente, o Putin estava sob controle. Caso a China faça alguma bobagem lá em Taiwan, ele também vai mostrar que no período dele isso não aconteceu, né? E teve também os acordos de paz aí no Oriente Médio com Israel, que também foram patrocinados pelo Trump. O Trump bateu firme na China durante toda a administração e teve resultados econômicos muito bons durante a administração, nos seus 3 primeiros anos, principalmente pré-pandêmicos. Tanto na administração dele, tanto que a administração dele foi boa, que os latinos e negros começaram a despejar mais votos em republicanos, exatamente na eleição dele. O Trump também manteve a fronteira em ordem, que vai ser outro bom discurso para ele. E é interessante que esses eleitores latinos, americanos, de certa forma, comprovam isso. A gente estava assistindo uma entrevista do Bill Maher, né, que é um cara de esquerda. Ele foi no programa do Ben Shapiro e ele fala uma coisa interessante. O imigrante latino, no fundo, ele quer empurrar a escada, tá? Depois que ele subiu o muro, por ele empurraria a escada, porque ele chega lá, mas ele não faz, ele se estabelece nos Estados Unidos, mas ele não faz questão nenhuma que venham hordas de novos imigrantes para lá, para os Estados Unidos também, porque isso eles vão concorrer, né, por empregos que eles já têm lá dentro, que são com salários baixos, ou seja, vai ser mais difícil conseguir emprego de salário baixo para o imigrante latino relativamente recém-chegado. Então eles não fazem muita questão que entupa de negro lá dentro também. Goste ou não, o discurso de segurança do Trump tem uma boa aprovação, eu gosto, principalmente em algumas periferias das cidades americanas, entre asiáticos e latinos, tá? Asiáticos e latinos não gostam dessa história de balbúrdia, principalmente. Não estou dizendo que os negros gostam. Os negros americanos hoje também reclamam muito das políticas democratas, como o Defund the Police, que basicamente afetou as áreas mais periféricas das grandes cidades e transformou principalmente nessas cidades democratas grandes o espaço periférico em uma guerra entre quadrilhas e uma área sem lei. Ou seja, o Trump tem muita munição para gastar, até mesmo quando a imprensa americana reconhece a operação
warp speed dele, né, no desenvolvimento da vacina do Covid, o que é um bom argumento para ele junto com os independentes, tá? Vão ser esses independentes que vão definir as eleições lá na frente. Então é uma coisa que ele pode argumentar, olha, eu tenho mais chance lá na frente se eu for considerado o candidato republicano. O discurso de vacina não bate tão bem entre os próprios republicanos, tá? Mas ele pode usar isso como um asset no futuro. E tem também, obviamente, o argumento da riqueza, né, e do empreendedorismo dele, que ainda é forte e gera muito voto, tá? O DeSantis também pode vender uma experiência administrativa, mas ela é estadual, tem um poder de extra e um bônus, vamos chamar assim, que ele tem experiência legislativa, tá? Ele foi congressista por 6 anos, ele passou por diferentes comitês importantes lá no Congresso Nacional, lá americano, ele passou pelo o Comitê de Assuntos Externos, então isso gabarita ele poder falar de política externa. Ele passou pelo Comitê Judiciário, lembrando que ele tem passagem pela Harvard Law, e ele passou pelo Comitê de Reforma de Governo, que faz também mostrar que ele é um cara que entende como mexer na máquina administrativa. O DeSantis está com bons níveis de popularidade no estado da Flórida, e os projetos de lei que ele põe lá têm sido aí um deleite para muito republicano. Essas leis vão desde punições para as big techs que bloquearem políticos, até proibição de temática de gênero para criança em escola. Então, ele tem feito algumas coisas relativamente rápidas, reagido relativamente rápido, mostra uma certa ação, uma capacidade de ação dele. O DeSantis O DeSantis, na verdade, ele tem aproveitado que ele está na ativa muito bem para se manter na mídia, tá? Ele tem conseguido umas menções da Casa Branca e ele acaba batendo boca aí com a Casa Branca. E isso é ótimo, porque o Biden está muito mal e ele acaba aparecendo como a nêmesis aí do Partido Republicano, do Partido Democrata algumas vezes. Ele fez uma política bastante liberal com relação à Covid, não teve ações restritivas longas, teve liberação rápida de lockdown, liberação rápida de máscara, retornou muito rápido a criançada para a escola, muito antes aí de outros estados americanos, e a aposta dele deu certo, tá? A aposta dele deu certo e a Flórida tem resultados em termos de óbitos por Covid bons, tá? E aliás, melhores do que muitos estados com medidas muito mais restritivas. Então ele colocou a coisa para rodar rapidinho, ele devolveu a Flórida para os cidadãos rapidinho, ótimo. Com isso, o que acontece? O estado saiu mais rapidamente da crise econômica provocada pela Covid em todos os lugares, e aí se você pegar os, 3 estadões americanos, vamos dizer, Nova York, Califórnia e Texas, que seriam o quarteto aí junto com Flórida, sobretudo Nova York e Califórnia, esses 2 estados ainda nem conseguiram recuperar todos os empregos perdidos lá para trás, e provavelmente não vão conseguir tão cedo. Para dar uma ideia para vocês, pré-pandemia 2019, a Flórida tinha 3,2 de desemprego, tá? Nova York 3,8 e Califórnia 4,1. Califórnia sempre tem desemprego mais alto. Então, 3,2, 3,8, 4,1, tá ali mais ou menos na mesma faixa. Durante a pandemia, a Flórida pulou para 7,7, então mais 4,5. Nova York pulou para 10, tá? E a Califórnia 10,1. Tá? Eles aumentaram 6 e tantos pontos em termos de desemprego. Só que hoje, voltando à normalidade, vamos dizer, praticamente total, a Flórida está praticamente igual, era 3,2, agora está 3,3, 3,4, e Nova York e a Califórnia está lá na faixa dos 6 ainda, mais ou menos, muito alto. Então é uma vantagem você dizer, olha, eu soube, até uma questão de pandemia, eu soube fazer uma gestão muito boa. O cara também tem uma vantagem de ser novo, né? E ele é bem mais novo que eu, isso é ridículo, tem 43 anos, o que de maneira geral faz passar uma imagem de energia que muitos americanos valorizam. E ele é ex-militar, tá? Apesar de ser do corpo jurídico das Forças Armadas, lá isso também vale bastante voto, vale um certo respeito extra pro cara, tá? O que atrapalha? Muito bem, o que atrapalha esses 2 aí para não conseguir sua vaga lá nas primárias? Bom, o Trump teria 2 desafios grandes pela frente. O primeiro seria convencer o eleitorado
republicano americano que, ainda que ele mantivesse esse jeitão dele, que ele passa hoje, também passa muita energia, que ele estaria na boa ainda sendo eleito aos 78 anos. Basicamente, ele seria um presidente com a idade do Joe Biden hoje. Então, nesse sentido, não só existe, claro, o argumento da idade avançada pesando contra ele, como o argumento da péssima experiência com Biden. Então, Biden seria o pior garoto propaganda possível para o Trump, nesse sentido que pode fazer com que os americanos prefiram ter umas férias aí de presidentes mais velhos e procurem, talvez, um presidente mais novo. Outro ponto é a popularidade, claro. Detestar o Biden, como os americanos detestam hoje, não significa gostar do Trump, tá? Trump é um sucesso, sem dúvida, entre a maior parte dos republicanos. Isso ajuda ele na convenção, mas o mundo não é só a convenção. Depois tem eleição, né? Tirando aí os neocons, que adoram guerrinhas e ficam do lado democrata, geralmente ele é praticamente uma unanimidade entre republicanos. Por outro lado, isso também estaria talvez lá nas vantagens lá em cima, como é que eu falei antes. O Trump tem aproveitado esse período aí de ausência para montar uma base mais confiável. Ele está fazendo muita costura política, colocando aí, preparando trumpistas para o Congresso, tá? Mesmo com pontos bem complicados, que nem os dois que a gente falou, que é a questão de convencer o eleitorado dele em relação à idade e à própria popularidade dele, o Trump tem apoiado alguns candidatos à disputa no Congresso com sucesso, e eles estão bem colocados, o que pode dar para ele uma base parlamentar sólida nas primárias, de apoio nas primárias, tá? Lembrando que essa turma, então, se eleger com o apoio dele, vai ficar devendo alguma coisa para ele, claro. Mas a gente não pode esquecer, voltando ao ponto aí dos problemas, é que o Trump é odiado por todos os democratas, e nesse caso aí vai dos radicais de esquerda aos mais moderados, tá? O Trump é uma unanimidade negativa em relação aos democratas, principalmente esses moderados que se informaram aí, se informam até hoje por CNN e MSNBC. E o Trump também não é exatamente o queridinho dos independentes, né, de maneira geral, que também atrapalha lá na batalha eleitoral. O DeSantis ainda não é totalmente conhecido dos americanos, isso é um problema. Apesar de ter tido muito espaço de mídia, apesar dele estar nativo ainda, se comparado com o Trump, ele tem um caminho longo político para construir aí a imagem dele nacional. E por não ser exatamente uma figura nacional, ele teria ainda que costurar muita aliança para ganhar espaço nas primárias do partido. Essa é a desvantagem pelo lado dele. Eu também vejo dois outros grandes problemas de DeSantis, e os dois se referem aos números de disputa. A gente sabe muito bem que para qualquer disputa eleitoral, mesmo nas primárias, tem que chover muito dinheiro e apoio, não é isso? Então o Trump certamente tem, até porque ele tem dele mesmo. Mas não se sabe se o DeSantis teria, se ele seria um bom arrecadador. Estou falando para a primária mesmo, tá? E eu digo isso por duas razões. O Trump nas pesquisas pré-eleitorais tem uma boa margem sobre o DeSantis já, tá? Alguma coisa, sei lá, do tipo 40-20, vamos dizer assim. E aí a questão é que geralmente os doadores preferem dar dinheiro para o cavalo que está na frente, né? E outro número que é complicado para o DeSantis é que o Trump está na frente dele para as primárias republicanas na Flórida, inclusive, tá? Então o DeSantis está atrás do Trump na própria Flórida, que é a casa dele. E se você não ganha em casa, não é exatamente, obviamente, uma grande propaganda, né? Resuminho. Bom, ambos têm muito mais coisas parecidas do que diferentes, né? O Trump diz que criou o DeSantis, né? O que é uma vantagem, é como se fosse uma vantagem hierárquica, mas isso também é bom para o DeSantis porque serve como um aval do próprio eleitor, do próprio Trump para o eleitor trumpista, né? Fala, não, realmente ele me botou aí no caminho, muito obrigado, porque ele confia em mim, sinal que eu sou bom, né? Ambos teriam a chance aí de aproveitar o provável embalo que vão receber das eleições agora desse ano, com os republicanos empolgados e o Biden e os democratas chacoalhados, se ainda estiver vivo no caso do Biden. Então a gente questiona e a gente levanta a bola aqui. O que seria melhor para os republicanos, o Trump ou o DeSantis? Pois é, difícil. Tudo aponta para, caso a velhice do Trump não começar a pegar, que ele seja eleito nas primárias republicanas. Mas não vamos esquecer o seguinte, gente, ainda que dentro de um processo de eleição fraudulento,
ele é um ex-candidato derrotado, tá? Isso, em termos de currículo, não é bom. Não ajuda, vamos ser francos. Por pior que o Biden seja, é um cara que vão jogar na cara. Você perdeu a última eleição. A idade do DeSantis pode, então, em algum momento também vir a ser fator decisivo. E isso eu preciso dizer para vocês que isso é super bola de cristal da pior espécie, tá? Acho que a questão da idade talvez seja algum ponto importante aí para frente. O candidato ideal, para mim, então vou falar para o seu saindo da bolha, tá? Não vou falar em nome do grupo, não. O candidato ideal, para mim, seria a mistura dos dois, o que é não possível, obviamente. A disputa tende a ser, vamos dizer assim, o que é pior? O Trump ser impopular em certas camadas do eleitorado independente ou o DeSantis ser desconhecido? E isso é complicado, tá, gente? Não são calcanhares de Aquiles simples não de serem corrigidos. São dois grandes candidatos, grandes mesmo, com grandes qualidades, para mim, pelo menos, mas com um problema sério para superar. O problema do pessoal não gostar dos independentes, não gostarem do Trump, e o problema do DeSantis ter que crescer ainda. Nessa hora, os republicanos, o Trump, o DeSantis vão ter que ser muito racionais, sentar junto, que vai ser difícil. E lembrar que tem que arranjar a melhor solução, por mais que... Porque se a gente tiver mais 4 anos de democratas depois do Biden, imagina que porcaria vai virar os Estados Unidos. Vai implodir de vez, né? Zé Fini, acabou. Né? Nesse clima, nessa qualidade de democratas, entre aspas, que a gente está vendo aí, simplesmente os Estados Unidos não aguentam mais. Então tá, seu senador, saindo do muro, vai. Quem que você prefere entre os dois? Olha, eu gostaria da seguinte combinação, vou tomar pedrada. Eu acho que o ideal seria o Trump colocar toda a sua potência política na campanha do DeSantis. O Trump, obviamente, não pode ser vice do DeSantis, né? Eu acho que ficaria uma coisa muito ruim. Mas talvez seja a hora de mostrar um sangue novo lá em cima. E o problema é que sem o Trump distribuindo porrada, como ele sempre fez muito bem e colocou ele onde colocou, vai ser complicado. O Trump tem uma maneira de dirigir as coisas e envolver a imprensa no próprio veneno deles, que é uma coisa impressionante. O DeSantis está trabalhando muito bem junto com a imprensa americana, ele dá porrada pra caramba, mas ele ainda não é o Trump, tá? Então, assim, acho que pra coisa ficar bonita, talvez fosse o Trump pegando pesado, empurrando o DeSantis pra frente. Esse eu acho que seria o melhor dos mundos, tá? Então tá, conta pra gente aí o que vocês acham, o que vocês preferem e por quê, né? Que é assim, não sei o que, não gosto, essas coisas não valem. Por que vocês acham A e B, tá? O que vocês acham A ou B e por que vocês acham? Conta lá nos comentários, no Facebook, no YouTube, no Twitter, se couber, no Getter. Escolhe aí, tá bom? Vamos lá então, vamos pro nosso Jabacito Expresso. Eu pedi para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow desse podcast, nada, só follow agora. Pedi para entrar no Spotify, seguir a gente pelo Spotify, Apple Podcast, estou errando tudo hoje, então uma vexame esse jabá. Apple Podcast, Google Podcast. Pedi também para vocês fazerem um share nas redes sociais desse episódio se gostarem e fazer o famoso boca a boca sarado, contando seus amigos. Vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto e praticamente o Partido Democrata inteiro. Pede também para vocês anotarem o nosso... a Lana aqui chorando. Hoje o nosso jabá vai ser um horror. Pede para vocês também, por favor, anotarem o nosso endereço no Telegram. Anota aí. bit.ly/Telegram-bolha. bit.ly/Telegram-bolha. E finalmente fazer o famoso chororô. Pedir para vocês considerarem de coração uma doação lá com o nosso Pix, que a gente deixa o código dele em todas as nossas postagens aí de episódio nas redes sociais e no QR Code que fica lá exposto no nosso vídeo no YouTube. Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante para viabilizar o nosso projeto. Então a gente pede, mas pede mesmo. Por favor, qualquer doação, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, vale a pena. Lembrando que pingado não é seco. E também segue a sugestão dos nossos ouvintes. Lembrar que R$1 por episódio ajuda uma barbaridade. Tá bom? Vamos lá.
Estamos agora cumprindo aí. Eu acho que nós vamos conseguir essa semana fazer os 4 episódios para cobrir a bobagem aí da semana passada, que a gente só conseguiu colocar 2. Vamos pra frente, gente. Vamos com força, que a gente merece. Vocês sabem que o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.